Bonjour, merci de votre patience. Então, bom dia. Agradeço a vossa paciência. É um prazer termos connosco a Walter Rosa aqui no nosso Festival de História da Arte. Vou apresentá-lo brevemente e passar-lhe a palavra. Então, Walter Rosa é arquiteto, urbanista, professor na Universidade de Coimbra. Trabalhou para renovar profundamente a historiografia da história moderna arquitetónica portuguesa e, em particular, trabalhou sobre dois temas: o terremoto de Lisboa e a renovação que foi levada a cabo da cidade. É disso que nos vai falar hoje. E, segundo tema, também muito importante no seu trabalho, a divulgação do modelo arquitetónico português, em simultâneo com a expansão colonial na história moderna. Trabalhou sobre essas questões e, mais especificamente, publicou vários textos importantes sobre essas formas híbridas que existem na Índia, Goa, Sri Lanka, Bengal, e evoco aqui um texto que é uma colocação em perspectiva do seu texto e o modelo epistemológico para refletir sobre essa divulgação: Stonecraft Allegory on the Strand of Urban Allegorism, e ele nesse texto fala da jangada de pedra de Saramago para expor um modelo conceitual geral para pensar esse aspecto híbrido. E pode encontrar os seus textos na página Académia, que ele atualiza constantemente, e passo-lhe desde já a palavra. Merci à tous vous pour être ici. Eu vou ler em português, vai ser uma forma de controlar o tempo, e em seguida podemos passar à discussão em francês, se o desejarem. José Augusto de França defendeu na Sorbonne, sob orientação de Pierre Francastel, a sua tese de doutoramento Une ville des Lumières, la Lisbonne de Pombal, publicada em França e em Portugal em 1965, em Itália em 1972 e numa versão parcial em alemão em 1974, foi o texto inaugural da historiografia do urbanismo português e marcou de forma indelével, como toda a sua produção, a história da arte portuguesa. Fui indiretamente seu discípulo e iniciei a minha carreira científica na Escola de História da Arte que fundou na Universidade Nova de Lisboa. Presto-lhe aqui merecida e incontornável homenagem. Homenagem que não é apenas protocolar, pois muito do que aqui vou apresentar já está nessa sua obra, mais concretamente na edição portuguesa revista e aumentada em 1987 e também na francesa de 1988. Essa escola a segunda, o impacto da ação finalmente proporcionada pela catástrofe de 1755. Terei, claro, de passar muito brevemente pelo processo e o seu resultado material. A par com a afirmação do conceito moderno de Estado, no século XVII materializa-se urbanisticamente o de cidade-capital. A reestruturação urbanística de Roma, empreendida por Sixto V no seu breve papado, é aceito como o primeiro grande exemplo de afirmação de uma capital, mesmo tendo em conta as ações dos antecessores desde finais do século XV. Ações com o mesmo objetivo, afirmação pela monumentalização do local central do poder. E começaram a surgir desde logo em Paris, com Henrique IV, e Madrid, com Filipe II e Filipe III.
Escassos anos antes daquela ação papal, mais precisamente em 1571, Francisco de Holanda oferecia ao rei português a sua visão do que faltava a Lisboa. A cidade acabara de sofrer um terrível surto epidémico, a Grande Peste de 1569-1570. A iniciativa do artista foi, de facto, um ato desesperado para, em fim de carreira, levar o monarca a tomar consciência de quão longe estava a cidade de, através do seu urbanismo e paisagem, assumir o lugar de Caput Mundi, hoje diríamos Global City, que os descobrimentos e a expansão ultramarina então lhe proporcionavam. Lisboa era uma cidade com muitos problemas, que ao longo de 500 crescera depressa e mal, sem ordenamento, infraestruturas básicas e expressões de monumentalidade. Os surtos de peste, de que o referido foi apenas o mais grave, não ocorriam por acaso. Mesmo depois da destruição produzida pela catástrofe de 1531, também um terremoto seguido de tsunami, a cidade reconstruiu-se como antes, ou seja, mal. Desde Dom Manuel, o último monarca a promover reformas, inovações e expansões na cidade, os reis evitavam Lisboa, que, contudo, mantinha intacto o seu estatuto de cabeça de um império com características excêntricas, congregando todas as instituições que o governavam, quase todas instaladas no complexo da Ribeira, entre o Rio e a Baixa. Filipe II, que em 1561, 10 anos antes do referido relatório de Francisco de Holanda, havia escolhido Madrid como capital de Espanha, 10 anos depois, em 1581, estava em Portugal para ser coroado rei e decidido a mudar a face de Lisboa, o que começou a planear antes de entrar no reino. Jurou manter a independência entre as duas coroas, pelo que desenvolver esta capital fazia sentido e foi música celestial para os ouvidos portugueses. Na esteira das recomendações de Francisco de Holanda, que ainda era vivo e com quem provavelmente terá conferenciado, Filipe II ordenou a realização do primeiro levantamento da cidade e arredores e lançou duas obras programaticamente integradas que mudaram definitivamente a sua paisagem urbana e deram mote para um conjunto de intervenções de terceiros. A primeira obra, a renovação em palácio da ala em portão-balcão que ligava o obscuro Palácio Real Manuelino ao Baluarte de Cais, e a renovação do Mosteiro de São Vicente de Fora. A ala filipina do Palácio Real da Ribeira passou a protagonizar a sua imagem urbana, ancorou-se num torreão sobre o rio. As representações pictóricas da cidade passaram a tê-la como ponto incontornável ponto de referência e, em clímax, o torreão. O Terreiro do Paço, espaço de grandes recepções da cidade, ficou livre de empecilhos urbanísticos e políticos e com os limites definidos. Livre porque estava em construção, de costas voltadas ao rio, uma igreja destinada a acolher o braço relíquia de São Sebastião, que Carlos V doara a Dom João III como forma de afastar as maletas que sistematicamente se abatiam sobre Lisboa. A relíquia era uma quimera para Filipe II, pois determinara o nome e invocava Dom Sebastião, rei cujo desaparecimento em 1578, em batalha em Marrocos, explotou o processo que levaria Filipe II a ter sobre a sua cabeça as duas coroas ibéricas. Perante a não identificação do cadáver de Dom Sebastião, muitos eram os que ansiavam o regresso que devolveria a autonomia ao reino. Era, pois, necessário encontrar um lugar digno para acolher a relíquia. A renovação do quase arruinado Mosteiro de São Vicente de Fora ofereceu-se como solução ideal. O braço de Dom Sebastião foi para junto das relíquias do padroeiro da cidade. O torreão do Palácio da Ribeira e o renovado Mosteiro de São Vicente de Fora estabeleceram-se como marcos de uma nova escala monumental na paisagem de Lisboa. Ao longo de 600, procuraram segui-la obras conventuais como São Bento, a Graça e as Comendadeiras de Santos e palácios como o Távora Galveia ou o Tancos. Mas nada se alçou ao nível do Palácio Corte Real. Iniciado em 1585, foi erguido, com inspiração castelhana, ombreando com o Palácio Real, não fora o seu promotor, Cristóvão de Moura, primeiro Marquês de Castelo Rodrigo, o português com mais altos cargos em Madrid ao serviço da coroa portuguesa. Porém, nada era comparável com o que em Londres, Paris, Roma se fazia sobre os signos ditos estilísticos do classicismo ou barroco seiscentistas. Na prática, Portugal não era independente e o seu império estava sob assalto. Mesmo a Espanha lutava, em especial na Europa, com os problemas do seu gigantismo imperial.
Se a União Ibérica, 1580-1640, drenou grandes recursos, ditou o risco de possessões portuguesas na América e a perda de diversas possessões na Ásia, o processo da restauração da independência portuguesa, 1640-1668, esgotou-os no enorme esforço de guerra e diplomacia. As décadas seguintes seriam igualmente penosas. Com tudo isso, Lisboa passou completamente ao lado dos processos de afirmação urbanística das capitais do século em que tal foi novidade. Enquanto Versailles era erguida e Alexandre Lemaitre publicava em 1682 o seu La Métropolitie ou l'Établissement des Villes Capitales, Lisboa havia agravado o seu sufoco urbanístico. O único gesto minimamente expressivo do período foi Santa Engrácia, iniciada em 1682 e que ficou por concluir. Também em suspenso ficou o projeto da duplicação em espelho do Palácio Real da Ribeira, sob o Terreiro do Paço, pensado em 1679 para acolher Vitório Amadeu II de Saboia, pois o plano do seu casamento com a princesa Isabel Luísa de Bragança foi abandonado 2 anos depois. A descoberta de ouro e pedras preciosas no Brasil, a par com a pacificação da Europa lograda com o Tratado de Utrecht, são os mais óbvios indicadores de uma conjugação de fatores que proporcionaram ao jovem Dom João V a possibilidade de, no seu longo reinado, inverter o estado das coisas do seu império e capital. Mas o sucesso foi muito relativo e do que foi feito muito pouco perdurou. Mesmo hoje, os resultados de uma estratégia urbanística levam décadas a fazer-se sentir. Como luminosamente escreveu Eduardo Lourenço, o rei magnânimo foi, sem dúvida, a maior vítima de todas as causadas pelo famoso terremoto de Lisboa de 1755. Se não é fácil resumir o conjunto de ações que, planeadas ou mesmo apenas concretizadas, é aqui difícil mostrar as motivações. Ao invés do que até há escassas décadas a historiografia, incluindo José Augusto de França, foi condensando sob o caráter pio e frívolo do monarca, as ações focadas em Lisboa, se vistas à luz dos interesses do seu excêntrico império e do pensamento e práticas da época, tinham como pano de fundo um projeto político-diplomático sério e consistente. Dom João V procurou recuperar, junto da Santa Sé, o reconhecimento de diversas possessões espirituais ultramarinas na sua dimensão anterior à União Ibérica. Consistia na restauração do padroado português, designadamente no Oriente, que tiveram uma extensão muito mais vasta que os territórios dominados comercial e militarmente. Território espiritual que era governado pelo rei português, graças à delegação produzida num conjunto de bulas promulgadas desde 1456. Conseguiu, investindo mecenaticamente em Roma e em Lisboa. Do caso romano, recordo apenas a faustosa entrada do embaixador português em 1716 e os apoios a Carlo Fontana, à sua escola e à Academia della Arcádia. No que diz respeito a Lisboa, procurou não apenas saneá-la, como dotá-la da imagem que o seu estatuto de cabeça do império, também espiritual, requeria. O processo foi complexo e teve várias fases, a mais relevante precisamente na sequência da referida entrada em Roma. A capital papal foi sempre o referente artístico, o modelo a emular. Se a corte e o pensamento político dos Bourbons inspiraram Dom João V, procurando informações e adquirindo objetos e coleções diversas, Paris ou Versailles não correspondiam aos requisitos político-estratégicos para Lisboa, pois eram apenas sedes de poder político. A par de um renovado ou novo Palácio Real, teria de haver uma igreja patriarcal, pois lograra obter o raríssimo título de patriarca para o bispo de Lisboa. Só os de Jerusalém e Veneza o detinham. No fundo, o objetivo era, como então corria na corte, fazer de Lisboa uma nova Roma, uma utopia travada do ponto de vista político pelo Vaticano e, no que respeita ao urbanismo, pela pobreza das pré-existências. Impedido pelos cortesãos mais avisados e poderosos de visitar a cidade eterna, Dom João V fez-se rodear de representações dos seus monumentos, incluindo maquetes. Artistas romanos foram contratados, de que destaque Filipe de Jovarra, que esteve em Lisboa no primeiro semestre de 1719, em trabalho estreito com o rei. Quando partiu, deixou em execução um plano e os correspondentes projetos de uma nova Lisboa, bem como a promessa de, uma vez arrumados assuntos que tinha pendentes em Turim, regressar, o que não aconteceu, muito indica, por intercedência do Vaticano.
Tem sido árduo descortinar no que consistiam esses projetos, pois os desenhos que deixou desapareceram, e só contamos com alguns pensieri que guardou. Temos, porém, algumas descrições que bastam para os propósitos desta conferência. Sabemos que, depois de considerarem a renovação do conjunto da Ribeira, incluindo o Palácio Corte Real, optaram pela construção de um novo numa vasta área de expansão, em Buenos Aires, hoje Lapa, Campo de Ourique. A cidade foi administrativamente dividida entre Oriental e Ocidental, integrando esta a extensão planeada. O novo complexo seria polarizado por um palácio real e uma igreja e residência patriarcais, cenograficamente implantados numa longa encosta sobre o rio. Neste, em frente, seria erguido um farol monumental rematado pelas esfinge do rei. O processo não andou, mas teve repercussões no médio e longo prazo. Desde logo em Mafra, onde as citações de Jovarra são múltiplas. Também na decisão de construção de um aqueduto, significativamente intitulado das Águas Livres, para o abastecimento de água à área de expansão e na opção pela sua monumentalização. Outras ações seguiram, das quais refiro apenas a construção de um passeio de 6 km ao longo do rio, entre os palácios reais da Ribeira e de Belém, que incluía a meio percurso, em Alcântara, a reinstalação do Arsenal da Marinha. Esta obra do Cais de Pedra foi iniciada e continuada ao longo de todo o reinado, para depois ser destruída pelo terremoto e tsunami de 1755. Lisboa estendia-se. A retirada por Dom João V do complexo naval da Ribeira tinha como razão o facto de, impedido de construir o novo complexo palatino, retomar o projeto de renovação do da Ribeira. Assim foi, mas os estaleiros continuaram lá. Além de ampliações, incluindo uma ala para o Patriarca, a pequena Capela Real deu lugar a uma vasta e faustosa patriarcal. Foi erguida uma nova torre e, já no reinado seguinte, construída uma casa de ópera. Uma nova praça articulava o conjunto eclesiástico. Entretanto, por toda a cidade, foram promovidas múltiplas intervenções de alargamento e alinhamento de ruas e portas de muralha e resolvidos impasses. No final do reinado, foi ainda projetada a construção de uma nova patriarcal na Cotovia. Porém, todas essas intervenções, bem como outras, estavam mais próximas da escala tradicional da cidade que da introduzida por Filipe II. Só a obra do aqueduto, na travessia do Val de Alcântara, no último lance urbano da Arcaria, na casa de recepção que lhe segue, designada Mãe de Água das Amoreiras, e ainda em alguns tramos urbanos, como o da Rua de São Bento e alguns chafarizes, se apresentam com a monumentalidade digna para uma capital imperial. É muito significativo que a obra das Águas Livres não tenha sido afetada pela catástrofe de 1755, nem sequer pelo saneamento urbanístico que se lhe seguiu. A forma e a imagem da cidade mudavam lentamente e, tirando o aqueduto e trechos do Palácio da Ribeira, bem como o impacto ribeirinho e escala singular do terreiro, nada fazia o discurso de uma caput mundi. Mas o registro dos diversos projetos e ensaios estava bem presente na cabeça de quem, em breve, seria chamado, na emergência da catástrofe desencadeada pelo grande terremoto de Lisboa, ocorrido na manhã de 1 de novembro de 1755, a dissertar sobre o seu destino urbanístico. Manuel da Maia, que então contava 77 anos e era o engenheiro-mor do reino, desde o início da carreira trabalhara nos processos do reinado de Dom João V, atrás sumariados. Tinha, aliás, feito em 1717 o levantamento global da cidade que lhe servira de base. Instado a dizer como reconstruir, respondeu com uma prontidão e assertividade impressionantes e demonstrando que dispunha de equipa competente nas mais diversas frentes para o desenvolvimento da tarefa. A dissertação de Manuel da Maia, produzida entre dezembro de 1755 e abril de 1756, é a prova e um dos primeiros tratados da urbanística. Além de induzir as opções estratégicas e desenho fundamentais, discute os mais variados problemas que colocavam para a restauração da cidade, como, entre outros, a questão dos direitos da propriedade, do financiamento, dos investimentos necessários, das medidas para garantir o bom desempenho do edificado perante repetições da catástrofe. Expõe e justifica as opções de forma dedutiva, através de demonstrações de aproximação às soluções que recomenda. No fundo, apresenta-se cartesiano
sintético, pragmático, ou seja, completamente oposto ao gongorismo barroco vigente e ao próprio barroco enquanto categoria estética. Revela ainda, de forma direta, o conhecimento dos casos de Londres e Turim e, implicitamente, de outros. Igual sucede com a arquitetura, que depois surgiu projetada por diversos subalternos, desde logo Eugénio dos Santos, com um claro conhecimento da tratadística francesa, que guardava na sua biblioteca pessoal, e Carlos Mardel, com o registro próprio do Rocaille, centro-europeu, de onde provinha. A qualidade e assertividade da resposta de planeamento e desenho, bem como muitas outras soluções, tudo em 4 meses, resultam não apenas do debate intenso que ao longo do reinado anterior se fez em torno do saneamento urbanístico e paisagístico da cidade e da localização do Palácio Real, mas também da relevância e tirocínio dos engenheiros militares nas estruturas e geografias do Império. O que se revela em inúmeras intervenções, mas também na produção teórica, que desde a restauração foi no sentido de afirmar a existência de um método lusitânico e de um engenheiro português. O contingente era vasto e, se já antes era ativo, surgiu nessa metade, a segunda metade do século XVIII, em todos os cenários do reformismo pombalino, não apenas no Reino, como nos Açores, Brasil, África e Ásia. Não houve reforma política, económica, cultural ou social iluminista portuguesa que não tenha tido expressão urbanística. Se a catástrofe foi a alavanca que o futuro Marquês de Pombal teve para se projetar como déspota iluminado, a renovação do centro de Lisboa foi a espoleta que afirmou o engenheiro militar como o seu agente territorial de elite. Para aferir e publicar a versão final do plano de 1758, foram necessários 2 anos de negociações obscuras e ousadas ações políticas. Na sua implementação, além da remoção dos escombros e ruínas e de uma ciclópica movimentação de terras para a formação do tabuleiro da Baixa, foi necessário demolir muito mais edifícios que os que a catástrofe destruíra. Do acondicionamento de entulhos e terras resultou a quase duplicação da extensão norte-sul do terreiro, que, finalmente, passou a ser uma praça, como as Places Royales francesas. Outras estruturas tiveram de ser arrasadas, o que só o choque terá viabilizado. Desde logo em tudo o que diz respeito à propriedade, mas não só. José Augusto de França retratou bem a Revolução Social implementada, tema depois retomado por outros como José Manuel Subtil e Jorge Miguel Pedreira sob os focos político e económico. Na vertente que mais nos interessa, a da arquitetura e do urbanismo, se para os cidadãos o grande terremoto foi uma catástrofe, para os urbanistas foi uma oportunidade para fazer o que desde Filipe II se tentava fazer. Não conheço nenhum plano urbanístico anterior que contenha, como este, as 3 dimensões que hoje qualquer um tem de articular: desenho, normas e engenharia financeira. A extensão a tudo de fachadas normalizadas era também inédita. O espaço público era o objeto arquitetónico, não o edifício ou sequer o quarteirão. Não por acaso, até as igrejas se lhe submeteram, criando-se um tipo novo. O resultado está à vista. Além de um primeiro plano diretor para a globalidade do seu território, que regeu a cidade por mais de um século, Lisboa obteve finalmente, com o plano setorial para a Baixa, Chiado e São Paulo, a imagem de uma capital imperial. Surge-nos, porém, segundo 2 escalas, ambas estranhas ao que era a escala portuguesa corrente. A do sistema da Praça de Comércio, erguido sobre toda a antiga Ribeira e assim incluindo o velho Terreiro do Paço, agora a Praça de Comércio, a do resto da área do plano, ou seja, Baixa, Chiado e São Paulo. Se a última se difundiu para outras cidades e zonas de Lisboa, desde logo em bairros que foram objetos de outros planos parciais, como as Amoreiras, São Bento, Cotovia, Passeio Público ou Praça da Alegria, a primeira permaneceu única, talvez com exceção do inacabado Palácio Real da Ajuda. Também não a encontramos nas outras cidades da razão de Portugal ou do Império, mas é frequente na Europa. Porém, a imagem de Lisboa, reconfigurada pelo Plano 1758, difundiu-se e teve ecos na de outras capitais do Império. A cidade que, com o crescimento exponencial da urbanização subsequente à Era das Revoluções, integrou núcleos urbanos até então autónomos, como Belém, continuou a ter como imagem de marca central o sistema urbanístico da Praça de Comércio, que os portugueses continuam a identificar como o Terreiro do Paço, usando o topónimo como alegoria do poder central, que até há bem pouco tempo ainda ali tinha dependências relevantes. Tendo sido composta e construída para o Império,
Apesar da sua excentricidade matricial e da macrocefalia de Lisboa em relação ao país, a Praça do Comércio e todo o seu sistema urbanístico é em Lisboa, mas muito maior que ela. Se o que acabo de escrever é verdade, porque é que a presença nos compêndios de História da Arte, Arquitetura e Urbanismo do Plano de Lisboa de 1758, de apenas a sua parte relativa à Baixa, Chiado e São Paulo, ou pelo menos da Praça do Comércio, é tão rara e quase sempre equívoca? Porque é que a imagem disciplinar da reconstrução de Lisboa teve e tem, mais de 250 anos depois, menos fortuna crítica que a própria catástrofe? A notícia dos 2 grandes abalos de terra, 2 tsunamis e o incêndio que se lhe seguiu, ocorridos em Lisboa na manhã de 1 de novembro de 1755, bem como a destruição causada, correu o mundo, tendo merecido a atenção de jornalistas, escritores, filósofos e cientistas que se envolveram na procura da explicação das causas. O ocorrido no pleno esfredilhar da Idade da Razão foi um ponto de viragem na forma de encarar as catástrofes como naturais, não mais como castigos divinos. Mas nem Voltaire, nem Kant, 2 nomes que sempre ocorrem quando pensamos nos debates sobre a catástrofe e a sua destruição, se interessaram pela reconstrução. Da época, apenas cheio do interesse dos editores da Enciclopédie Méthodique, versão com estrutura e entrada revistas e aumentadas da Enciclopédie, os responsáveis pelos tomos destinados à Géographie moderne, Nicolas de Morvilliers e Didier de Vaugondy, por carta de outubro de 1780, dirigida à Academia das Ciências de Lisboa, solicitaram, entre outras, notícia detalhada sobre o estado de Lisboa. A Enciclopédie cingira-se à descrição do terremoto, réplicas e destruição e, no suplemento, apenas surgem pequenas correções sem referências à reconstrução. A resposta foi consignada ao abade Correia da Serra. Um vazio de vários anos nos arquivos da Academia faz com que mais nada se saiba, mas entre os papéis do abade existe uma minuta de 1 dúzia de páginas. Numa carta de julho de 1785 a um amigo, declara ter o texto quase pronto. Só que o tomo 2º da Geografia Moderne, da Enciclopédie Méthodique, onde está a entrada de Lisboa, fora publicado no ano anterior, quase repetindo o que já constava na Enciclopédia. As poucas novidades consistem num conjunto de notícias desconexas sobre a reconstrução, desde logo sobre o luxo das igrejas e conventos, imoralidade dos monges, organização do governo, atratividade do porto, etc. O abade atrasara-se clamorosamente, mas não estou seguro que a publicação do que escreveu tivesse mudado o rumo da história. É natural que só após a assunção do urbanismo e da sua história como áreas de conhecimento específico, o caso tenha merecido efetiva e dirigida atenção. Foi logo na primeira das grandes obras de síntese sobre o urbanismo europeu da Idade Clássica, a Histoire de l'urbanisme, Renaissance et temps moderne, de 1941, de Pierre Lavedan, que entre 1942 e 1965 foi diretor do Institut de l'Urbanisme de Paris e diretor da sua revista La Vie Urbaine. O historiador de arte separou perspicazmente as referências à Lisboa do plano de 1758 em 2 capítulos, a Praça do Comércio, no das Place Royale, a Baixa, no da evolução das capitais europeias. A planta que publica e as referências são parcas e equívocas. Afigura-se-me, claro, até porque cito o texto de um deles publicado naquela revista, que o conhecimento que revela lhe foi transmitido pelos 2 urbanistas, docentes daquele instituto, que nas décadas de 1930 e 1940 trabalharam em Lisboa. Entre muitos outros trabalhos sobre Lisboa, em 1935, Alfredo Agache estudou e apresentou 3 propostas para a solução de estrangulamento do tráfego da Rua do Arsenal, o que conduziria à construção da Avenida Marginal da Ribeira das Naus. Etienne de Groer, no âmbito da elaboração do Plano Diretor de Urbanização de Lisboa, 46-48, debruçou-se mais seriamente sobre a Baixa, propondo uma solução de correção cirúrgica, quarteirão a quarteirão, para saneamento e mobilidade, mas sem pôr em causa a Sércia e o traçado. Já em 1936, 2 anos antes de se estabelecer em Portugal como urbanista, revelaram um peculiar interesse pela Baixa com a publicação do artigo Lisbonne, exemple d'urbanisation au XVIIIe siècle, citado por Lavedan. Deve-se, pois, a um urbanista e a um historiador de arte parisienses o primeiro impulso de divulgação internacional da experiência iluminista lisboeta. É possível que daí provenha o conhecimento demonstrado por Pierre Francastel quando, em 1959, foi abordado por José Augusto de França para o desenvolvimento
do seu doutoramento. É, porém, surpreendente que no prefácio que escreveu para a respectiva publicação, Francastel demonstre incompreensão do contexto e, assim, bloqueia a leitura da tese inscrita na obra, que é a da existência de processos alternativos, periféricos, de criação urbanística, que saem fora das lógicas temporais e estilísticas instituídas dos procedimentos e escolas conhecidas nos países e sistemas do centro. Quando há escassas semanas verifiquei que a primeira edição francesa do livro está longe de esgotar, 1965, fiquei sem saber o que pensar. Face aos antecedentes e ao facto de ter orientado França, a incompreensão ou resistência de Francastel surpreende, mas no contexto do que se lhe seguiu, não. Como explicar a ausência nas obras clássicas de Leonardo de Névolo, de Morris, de Gravagnolo, e que seja deturpado em Charles Delphante? No inquérito que realizei, só surge com correção e consistência em Paulo Sica e Donatella Calabi, mas sem uma arrumação lógica, ou seja, sem conexão com outros casos. Não terá Lisboa lugar numa sequência composta, entre outros, por São Petersburgo, Turim, Copenhaga, Nancy e Washington? Trago agora até vós o que um dos primeiros lisboetas que, com autoridade disciplinar, se interessaram pelo assunto, Porfírio Pardal Monteiro, observou em conferências publicadas em 1947 e 1949. Note-se que poderá ter sido despertado pelos textos de Groer e de Lavedan, até porque terá privado com o urbanista polaco quando ele trabalhou em Lisboa. E, claro, tinha às mãos os textos de Amador Patrício Lisboa, Cristóvão Sepúlveda e Francisco Pereira de Sousa, que de Groer cita, e José Augusto de França declarou terem sido as chaves da sua investigação. É significativo que seja pela via do modernismo que professava que abaixo de Lisboa lhe chamou a atenção. De facto, não é tanto à Praça do Comércio, mas ao resto que se refere. E como? Pela percepção da sua modernidade, expressa na desornamentação, na recusa da monumentalidade através de eixos privilegiados, na racionalização do traçado e do desenho, na estandartização, na pré-fabricação e construção em série, na economia, na subordinação dos detalhes aos princípios gerais, na antecipação e antevisão do planeamento ao crescimento urbano, etc. Monteiro argumenta que resultam para a chamada arquitetura pombalina extraordinárias afinidades com a arquitetura moderna em todo o mundo. O caráter da arquitetura moderna deriva de causas muito sérias, como aconteceu no século XVIII em Portugal. E continua, referindo-se ao paralelismo com a reconstrução então em curso na Europa. Antes faz também notar que o novo traçado urbano foi composto segundo um sentido novo, ordenado, bem diferente das arbitrárias concepções medievais ou das complicadas composições do barroco, consideradas para o caso mesquinhas umas e impróprias outras. E quando refere os planos de expansão produzidos em simultâneo, considera-os uma solução concebida em obediência às doutrinas de hoje. Tão correntes são agora estas ideias, até então nunca postas, de ordenação e de expansão urbanas. O sentido geral é este. É o da celebração de um primeiro exemplo de uma nova técnica que hoje denominamos urbanismo e que pode ser apontada como um modelo clássico, pois encerra o grupo de ideias que só nos nossos dias se tornaram correntes. A tudo isso não será alheia à publicação, 15 anos antes, em Viena, de um clássico da arquitetónica modernista, o De Ledoux à Le Corbusier, de Emile Kaufmann. Pela primeira vez, de forma sistematizada, ali se deu conta da precursora modernidade das propostas utópicas de alguns arquitetos franceses de finais do século XVIII, matéria posteriormente desenvolvida por outros. Pelo seu lado, José Augusto de França fez notar como Jean-Nicolas Durand, discípulo de Boulez, nas suas lições na École Polytechnique, propôs princípios do urbanismo perfeitamente pombalinos. Acrescento mais uma observação de Monteiro, que reforça a leitura revolucionária que fez do Plano de Lisboa em 1758. Se os conhecimentos da arqueologia, o culto das coisas antigas e a paixão pelo pitoresco de certos trechos das velhas povoações fossem nesse tempo o que são hoje, não sei, talvez tivesse havido muita polémica sobre o caminho a seguir, como também a reconstrução da cidade se não houvesse feito tão rapidamente, nem com tanta audácia, moderna e larga concepção. O espírito funcional das soluções, eliminando toda a decoração alheia e impondo sobriedade racional, não é Rocaille. Reflete um espírito iluminista e fortemente de caráter neoclássico, mas não tem as suas fórmulas nem proporções.
Mas também não pode ser modernismo. A importância da razão e de um trilho próprio, periférico ou excêntrico, para o fenómeno têm sido ignorados. Encontro, pois, na apreciação do meu colega modernista português, uma chave para as respostas às questões que fui deixando no ar e que ilustrativamente sintetizo numa só, onde, num compêndio de história de urbanismo, colocar esta experiência lisboeta. Evocando a operativa dicotomia estabelecida por François Choët em 1980, é no método, na dedução, na razão, na ordem, em suma, na regra, que se tem de procurar a caracterização das soluções adotadas no Plano de Lisboa de 1758, não no modelo ou modelos que não têm e em que não se constituiu. Não podendo invocar os antecedentes espalhados no espaço e tempo do já referido excêntrico império, resumo ao que considero ser o seu caso limite. Vila Real de Santo António foi uma vila fundada em 1773 como cidade destinada à pesca e salga de peixe. O desenho é o de um absoluto rigor geométrico e proporcional, mas também funcional, pois concebe a estrutura urbana como uma linha de produção fabril. Foi produzido no gabinete público gerado pelo Plano de Lisboa. Também de Lisboa, das suas oficinas de pré-fabricação, foram por mar diversos elementos construtivos. Tudo em Vila Real é funcional, simples, despojado e matematicamente certo. Foi inaugurada a 13 de maio de 1776. Vila Real de Santo António reúne diversos requisitos de uma utopia iluminista, mas teve um topos e foi concretizada. Recordo como nesta exata cronologia e também com programa fisiocrático, Ledoux iniciava a construção da cidade das Salines Royales d'Arc-et-Senans, que ficou inconclusa. Vila Real de Santo António é um produto com a mesma raiz de Lisboa, com as mesmas regras, mas sem qualquer modelo. Não sei, pois, se a Lisboa de Pombal é mesmo de Pombal, se, como escreveu França, é a última cidade antiga e a primeira cidade moderna, ou se é uma prefiguração do modernismo. Sei sim que, se vista do centro, pode ser, de facto, um caso de problema de anacronismo, mas se lida a partir do seu contexto, ou seja, da realidade a que deu resposta, é um bom exemplo de excentricidade em toda a abrangência semântica do termo. Por aí andará a explicação para o estigma que tornou difícil a compreensão e arrumação do caso nas mais diversas categorias das histórias da arte e do urbanismo e, assim, das respectivas obras de síntese. Tem, pois, um problema de imagem e recepção disciplinar. Porém, se o Plano de Lisboa 1758 não logrou ainda a sua afirmação nos meios académicos e disciplinares próprios, cumpriu em tempo próprio o verdadeiro desígnio com que foi formulado. Ao fim de 177 anos, dotar Lisboa da imagem de capital que, segundo a denúncia de Francisco de Holanda em 1571, lhe falecia. Merci. Muito obrigada pela apresentação e por nos ter falado da complexidade deste panorama. C'est bon, super, merci beaucoup. Muito obrigado por nos ter aberto a porta à complexidade da história arquitetónica de Lisboa. Têm alguma pergunta? Muito obrigado. Gostaria de saber se durante o Império Português houve uma retoma ou citações deste plano de urbanismo. Dans l'Empire portugais? Oui. No Império Português, nas colónias, houve retomas ou reproduções deste plano urbanístico de Lisboa? Il y a des sollicitations? Excusez-moi. La question est, est-ce qu'il y a eu des reprises de ce plan plombalien dans les colonies portugaises? La réponse est un peu plus complexe parce qu'on a avant et on a après. Il y a une pratique des génies militaires de faire des villes nouvelles au Brasil, comme ça. Mais c'est un problème les règles sont les mêmes, le modèle stylistique, on peut dire comme ça, et la proportion, la scale, c'est jamais comme ça. Si vous arrivez
dans são cette petite diferentes. ville au Brésil, Quando vous chegam verrez a des pequenas petites cidades do maisons. Brasil, vêm Et pequenas j'étude à ce casas. moment-là le problème d'escale parce que E temos quand então vous aqui um problema regardez de escala, les plans porque quando ont vemos cette escale as monumentale, vistas desta parce qu'on escala a espace monumental, partout. Mais onde há quand espaço vous por todo arrivez à lado, l'architecture, mas vous retournez la na petite prática, architecture, la petite quando escale vemos de a l'architecture arquitetura, portugaise. vemos a Mais ça pequena se escala da passe arquitetura avant portuguesa. et après le Isso plan. passa-se Alors, antes le e plan, c'est depois do plano. comment je peux dire, un accident. O C'est plano pourquoi, foi acidente. c'est ce que je veux dire ici, c'est Aquilo qu'on que eu a queria des gens transmitir. qui Há est prêts pessoas pour faire le plan et que implémenter le foram plan. contratadas Et para la fazer sollicitation e de cette aplicar o architecture plano, e a monumentale, solicitação c'est desta arquitetura exceptionnel, monumental seulement é pour la capitale excepcional d'Empire. para a capital e só para a capital do Império. Tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte: qual foi o termo utilizado no século XVIII por estes arquitetos portugueses para falar do urbanismo, visto que o termo urbanismo ainda não existia na altura? E a segunda questão é, falou de Pardal Monteiro e da comparação que fez com a Segunda Guerra Mundial e a reconstrução das cidades destruídas. Em que documentos podemos encontrar esse material? Será que tem referências já apenas em il est en português? portugais, il y a un texte, Há em je peux português vous envoyer si texto que vous posso voulez. enviar-lhe caso esteja interessada. Votre email. Se C'est me un texte assez comunicar o seu extraordinaire. e-mail, é um parce que texto extraordinário, é um texto de 1947 que foi publicado em português, claro. O termo urbanismo foi usado pelos portugueses da seguinte maneira: fazer uma cidade, há um termo que utilizei num trabalho recente sobre o termo rue. As únicas, não sei se sabem, mas as únicas línguas que utilizam as mesmas bases etimológicas são o português e o francês, que é rue, e em português rua. O termo que é mais usado pelos engenheiros da época é arruar, o que significa fazer ruas. Urbanizar significa arruar. A arruação é o termo que utilizamos. Temos um tratado de arruação que foi escrito por vendedor português, um termo muito utilizado que significava fazer ruas. Uma última pergunta. Arrisco-me a estar fora do tema. Para além da experiência de uma catástrofe natural, tendo em consideração as perspectivas atuais, qual é a evolução da concepção arquitetónica e urbanística em Portugal? Nomeadamente no caso da cidade de Lisboa, que continua a estar ameaçada por fenómenos naturais de vários níveis. Qual é o tipo de terreno na qual Lisboa está construída? Quais são as perspectivas para o futuro? O problema dos terremotos em Lisboa, relativamente a esse problema, costuma dizer-se que nós estamos a aguardar porque há grandes terremotos em Lisboa com um intervalo de 250 anos, mais ou menos. É um motivo de preocupação porque o sistema que foi implementado nesta intervenção é um sistema estrutural realizado em cruzes de madeira. Cruz de Santo André, não sei se funciona em francês. E os bairros funcionam como um bloco. Porém, nos últimos anos, têm vindo a ser substituídos por um sistema em betão armado. Corremos o risco, consoante o tipo de solicitações sísmicas, de que o sistema possa provocar um comportamento diferente dos edifícios no mesmo bloco. É fonte de preocupação, mas
como eu e outras pessoas, pensamos que não há qualquer problema. Estou convencido de que Lisboa e todo este território tem também, sofre também os problemas das alterações climáticas, visto situar-se a muito baixa altitude. Fala-se muito sobre isto, mas ninguém reflete sobre o assunto verdadeiramente. Não sei se pude responder à sua questão. Muito obrigado por esta apresentação, por a abertura a estas novas perspectivas.